Olá, tudo bem? Aula de língua portuguesa de hoje eu tenho um desafio para você. Você já ouviu dizer que alguém pagou o maior mico? Você já pagou mico alguma vez? Sabe o que significa pagar mico? Vamos para o nosso desafio de hoje. Acompanhe a leitura na página 33. Pagar mico é uma expressão popular que significa passar vergonha, dar vexame. Se as palavras pagar e mico fossem substituídas por sinônimos, o sentido dessa expressão mudará totalmente. Veja, pagar, remunerar, mico, sagui. Pagar mico, remunerar o sagui? Esquisito, não é? Agora é sua vez. O sentido das frases populares a seguir ficou muito diferente quando algumas palavras foram substituídas por sinônimos. Descubra o significado das frases a seguir. Para ajudar, leia as pistas nos parênteses. O que é importante nós prestarmos bastante atenção nessa atividade? Determinadas frases ou expressões assumem significado diferente daqueles que as palavras teriam isoladamente. Por quê? Porque o seu sentido é dado pelo conjunto todo. São expressões, essas palavras fazem parte da linguagem popular falada e escrita e são usadas no linguajar diário, no noticiário da televisão, na rádio, em anúncios dos jornais. Mas, como tem grande força expressiva, encontram-se também em situações mais formais, quando se pretende acrescentar algum traço à comunicação, como ênfase, leveza, humor ou ironia. Vamos analisar as frases abaixo. Letra A. Meu time perdeu porque o goleiro é cambito feito de madeira. Jogador sem habilidade. O que significa é cambito feito de madeira? Não é essa a expressão que nós utilizamos para nos referirmos a um jogador sem habilidade. Cambito, o que é um cambito? É uma perna, feito de madeira, pau. E nós utilizamos a expressão perna de pau para um jogador sem habilidade. Então, você vai reescrever a frase em seu caderno, substituindo pela expressão que fica melhor aqui. Letra B. Romper o rosto. Sair-se mal em alguma situação. Nossa, isso aqui a gente está muito acostumado. Você fala quando uma pessoa se deu mal em alguma situação, né? Ih, fulano rompeu o rosto? Não, não é romper o rosto. Encontre a expressão adequada. Letra C. Dar impulso ao recipiente com um pontapé. Perder a paciência. Você também já sabe. Você já ouviu muitas pessoas dizerem: ai, que vontade de dar impulso ao recipiente com um pontapé, porque está sem paciência? Não, não é essa a expressão. Letra D. Nem que a fêmea do boi solte o ar dos pulmões. Significa de jeito nenhum. Qual é a expressão que se enquadra aqui? Nem que a... Ou seja, né? Você sabe. Se não souber, pergunte a um adulto que ele vai te ajudar. Letra E. Alongar as tíbias. Morrer. Esse aqui já é mais difícil, mas alongar as tíbias, nesse caso, significa a expressão esticar as canelas. Letra F. A fêmea do boi dirigiu-se ao terreno alagado. A ação fracassou, ou seja, deu tudo errado. O que nós costumamos dizer? Qual a expressão? A foi para o... Pense e responda, reescrevendo as frases em seu caderno. Lembrando que esse é um desafio. Página 33, estudar a língua 2. Hoje nós vamos falar sobre palavras antônimas. Releia estes versos do poema O Poço da Bruxa.
Palavras que ficam fracas ou fortes com a força de quem fala. Olha aqui, fracas e fortes. Página 34. Você percebeu que as palavras destacadas têm sentidos opostos? Veja, fracas e fortes. As palavras ou expressões de sentidos opostos são chamadas de antônimos. Os antônimos geralmente formam pares de palavras porque se referem a dois elementos que se opõem. Por exemplo, fino, o contrário de fino é grosso. Entrar, sair. Vida, morte. Dentro, fora. Sobre, sob. As palavras, elas costumam ser comparadas sempre em pares porque em cada par tem uma propriedade em comum. Por exemplo, curto e comprido. Qual é a propriedade em comum? O comprimento. Curto e longo, a duração. Temperatura, no caso de quente ou frio. Macia ou áspera, qual a propriedade em comum? A textura. Manso e feroz, qual a propriedade em comum? A qualidade, né? O animal pode ser manso ou feroz. Os antônimos, eles são encontrados em várias classes de palavras, tanto nos substantivos, como beleza, feiura, como nos adjetivos, belo, feio, nos verbos, adoecer, sarar, e nos advérbios, lá ou cá. Atividade 1. Leia o texto a seguir em que foram usados verbos ou expressões verbais que formam pares de antônimos. Você abriu? Feche. Acendeu? Apague. Ligou? Desligue. Desarrumou? Arrume. Sujou? Limpe. Está usando algo? Trate-o com carinho. Quebrou? Conserte. Não sabe consertar? Chame quem o faça. Para usar o que não lhe pertence, peça licença. Pediu emprestado? Devolva. Não sabe como funciona? Não mexa. É de graça? Não desperdice. Não lhe diz respeito? Não se intrometa. Não sabe fazer melhor? Não critique. Não veio ajudar? Não atrapalhe. Prometeu? Cumpra. Ofendeu? Desculpe-se. Falou? Assuma. Seguindo esses preceitos, viverás melhor. Agora, liste os pares de antônimos de cada verso, escrevendo os verbos na forma terminada em R. Por exemplo, lá na primeira frase, no primeiro verso, está escrito: você abriu, feche. Então, nós vamos copiar aqui as palavras: abrir, fechar. Acendeu, apague. Acender, apagar. E assim por diante. Você vai fazer a atividade e depois conferir a correção. A aula de língua portuguesa de hoje fica por aqui. Vejo você na próxima aula. Até mais!